Bom, um dos desafios de quem trabalha com Media Composer, seja na etapa de online, seja um assistente ou seja um conforme, é fazer o relink entre as mídias convertidas que foram utilizadas na edição e as mídias originais para os departamentos de cor, para o departamento de VFX ou qualquer outra necessidade que venha precisar desse relink. E o Media Composer ele trabalha muito com um atributo chamado Tape Name, que eu posso explicar em um outro vídeo como que ele funciona, qual que é a lógica dele certinha, mas o que acontece é que às vezes o Tape Name não está disponível e sem o Tape Name muitas pessoas não sabem como fazer o relink de vários arquivos. Então pensando nisso, eu trouxe uma simulação de um cenário que pode ser muito real com alguns problemas. Primeiro que eu tenho um arquivo aqui de drone e esses arquivos eles têm nomes repetidos, então eu tenho 4 arquivos, é uma edição super simples apenas para simular. Eu tenho 4 arquivos, DJI 001, DJI 002 e no meu terceiro cartão DJI 001 e DJI 002. Então a gente já vai ter um pequeno problema de arquivos com nomes repetidos para lidar. Na minha timeline, no meu projeto, existe também a diferença de frame rate entre o arquivo original e o meu projeto. Por quê? Os meus arquivos de drone originalmente estão em 23,98 frames por segundo, enquanto que o meu projeto ele é um projeto de 29,97. E eu vou mostrar que isso não tem problema entre a gente fazer relinks com frame rate diferentes, uma vez que o frame rate da mídia também é um dos motivos que impede o processo de tape name, porque se não tiver com o mesmo frame rate do projeto, o tape name não é atrelado à mídia. Bom, então aqui, para a gente entender como que funciona esse processo, eu tenho uma timeline super simples, onde eu tenho 3 arquivos de drone, e eu quero fazer o relink para mídia em alta. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é trazer todos os arquivos que foram utilizados nessa timeline para a minha bin. Então, eu vou vir aqui no hamburguinho da minha bin, e vou escolher a opção Set Bin Display. No Set Bin Display, eu vou vir aqui em Show Reference Clips, porque essa opção vai me mostrar todos os arquivos utilizados nessa edição. Aqui é só uma simulação, são poucos arquivos, mas numa timeline complexa são vários arquivos. E aí eu tenho aqui DJI 1, DJI 1 e DJI 2, ou seja, esses dois arquivos DJI, eles têm o mesmo nome, porém são arquivos diferentes. Então, eu vou botar aqui uma labelzinha nele, vou botar um azulzinho e vou botar um roxinho, só para fazer uma diferenciação entre eles. E para a gente fazer o relink de duas mídias no Media Composer, a gente tem uma lógica um pouco diferente de quem está acostumado com a Adobe Premiere ou DaVinci Resolve, onde que no Premiere a gente bota a mídia offline, vai em relink e indica para o Premiere aonde que aquela mídia está. O Media Composer ele tem uma lógica de banco de dados, ou seja, a gente não vai indicar para o Media Composer aonde que ela está. As mídias precisam, em algum momento, entrar no Media Composer para que ele faça a indexação dela e saiba, a partir dessa indexação, aonde que elas vivem. Então, aqui eu vou criar uma nova bin, vou chamar ela de link, e vou abrir o meu painel Tools e vou trazer o meu Source Browser, porque eu gosto de trazer mídias por ele. Vou navegar aqui no meu HD aonde estão essas mídias, então aqui eu tenho relink mídias originais, e a partir do momento que eu cheguei na pasta principal, onde que eu vou ter dentro das subpastas os meus arquivos, eu posso utilizar aqui a minha barra de busca, porque a barra de busca ela tem duas funções. Uma é filtrar e outra é buscar. Se a gente clicar aqui nessa setinha para baixo, nós podemos mostrar qual a opção está habilitada e, por padrão, ele fica em filtro. Mas, na verdade, eu quero fazer um search, eu quero buscar mídias aqui dentro. E como eu sei que o meu drone ele tem a extensão .move, eu posso utilizar ela para ser o meu ponto de âncora para trazer todo mundo. Então, eu posso escrever aqui, move. Com isso, eu trouxe todos os arquivos que estejam .move dentro de todas as subpastas que possam existir. Fica um pouco mais fácil da gente precisar navegar de subpasta em subpasta. Vou dar o link aqui. Posso fechar o Source Browser. E aqui eu posso fazer uma pequena marcação também. Como eu sei que 2 arquivos são de um cartão e 2 arquivos são de outro, eu posso selecionar 2 aqui e boto uma labelzinha, digamos, amarela, e aqui eu boto uma labelzinha, digamos, laranjinha. Para ter certeza que esse DJI 1 aqui e esse DJI 2 fazem parte do mesmo cartão,
eu posso puxar um metadado chamado sourcePath. SourcePath aqui no S, que ele vai me dar o caminho da minha mídia linkada. Então, eu sei que aqui é o segundo cartão e aqui é o terceiro cartão. A partir desse ponto, nós poderíamos fazer uma escolha entre relinkar a mídia original com essa mídia aqui, que agora o Media Composer sabe aonde que ela existe, ou relinkar a timeline com essa mídia aqui, que o Media Composer sabe que existe. Eu sempre prefiro relinkar a timeline. Por quê? Caso exista algum erro de relink na mídia original, isso gera uma bola de neve e isso pode causar vários problemas, várias timelines que já foram editadas, ou ser mais difícil até de corrigir essa falha de link. Com a timeline, o Media Composer vai ter a opção de duplicar a timeline e te dar uma timeline nova com esse relink, mantendo a timeline original no seu estado atual, para que, caso haja algum problema, você consiga voltar em um estado anterior. Então, eu sempre recomendo que faça seu relink na timeline. E como é que esse relink funciona agora sem o tape name? Eu vou destacar aqui essa bin, chamada de link. Vou até salvar ela aqui para gravar o estado dela. E eu vou precisar selecionar todo mundo aqui, deixar selecionado mesmo, porque quando eu vir na minha timeline e clicar na opção de relink, posso vir aqui, ó, Manage Media, eu vou ter essa segunda opção aqui, ó, Selected Items in All Open Bins, ou seja, todos os itens selecionados em todas as bins abertas. É importante que essa opção aqui, quando a gente escolher, a gente só tenha as bins que nós queremos relinkar abertas para garantir que os arquivos selecionados estejam corretos, porque pode acontecer de você esquecer uma bin aberta e ter algum arquivo selecionado e o Media Composer considerá-lo, podendo acarretar em algum problema. E aqui no método de relink, nós podemos escolher entre bem mais opções de vários metadados. Então, a gente pode escolher apenas a opção Name. Aqui tem um grande parêntese. Se eu tivesse um projeto com todos os nomes únicos, sem nomes repetidos, ou eu soubesse certinho quais eram os arquivos que eu preciso relinkar, esse aqui seria o último passo. Seria basicamente eu clicar em Name e dar o OK. Porém, como esse projeto tem arquivos com nome repetidos e eu selecionei todo mundo, quando eu der o OK, ele vai me criar uma nova timeline e quando eu abrir essa nova timeline, vocês podem reparar que ele relinkou dois arquivos como DDI01 e um arquivo como DDI02. Ou seja, ele fez um relink equivocado, porque se a gente voltar na timeline original, esses dois arquivos DDI001 eram arquivos diferentes. Aqui ele colocou como sendo um único arquivo, porque os nossos nomes estão iguais. E como que a gente resolve um relink quando nós temos nomes iguais? Aí a gente vai partir para um processo que pode ser um pouco observado e analisado caso a caso. Então, por exemplo, se eu tenho as minhas mídias originais e as minhas mídias convertidas com o mesmo nome, mesmo timecode, mesmo tudo, qual que é o elemento que pode se diferenciar entre eles? O elemento que eu posso utilizar para diferenciá-los é a minha duração. Porque mesmo que eu tenha dois arquivos DDI001, invariavelmente, esses arquivos vão ter durações diferentes. Então, eu posso pegar essa informação da duração e utilizar como um elemento que vai ser diferente, porém vai dar match com os meus arquivos originais. E como que nós vamos fazer isso? Bom, duração, infelizmente, é um dos únicos atributos que não existe aqui na lista. Se a gente vir aqui em D, nós temos Disk Label, Drive e apenas isso com D. Nós não temos uma opção aqui de duração. Então, nós vamos copiar a informação da duração para algum campo que nós podemos selecionar dessa lista aqui. Então, por exemplo, nós temos dois atributos, Comment e Comments. Nós podemos utilizar qualquer um deles para guardar a informação da duração e utilizá-la para fazer o match. Então, eu vou dar um cancel aqui. Vou clicar na minha coluna de duração para ele marcar todo mundo e eu posso apertar a tecla de atalho Command D ou Ctrl D para quem estiver no Windows. Aí o Media Composer vai perguntar, tá bom, você vai colar as informações da duração em qual coluna? E aí nós podemos pegar aqui o Comment com S
Dá o OK. E aqui, se eu rodar um pouquinho, eu tenho aqui a minha coluna Comment com as durações das minhas mídias. As timelines eu posso ignorar porque elas não servem de nada, mas eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha bin de link. Então, eu vou vir aqui em duração, Command D ou Ctrl D, e vou escolher a opção Comments aqui, fazendo uma cópia da duração dos meus arquivos. E aí eu vou ter aqui, ó, DJI-01, que tem 1 minuto 35 e 18 frames, aqui vai dando match com esse 1:35:18. Agora, eu vou utilizar essa coluna de comments para fazer o match dos meus arquivos. Então, eu vou até abrir de novo aqui a timeline de drone, vou clicar com o botão direito, vou vir na opção de relink e vou escolher a opção Manage Media. E aqui eu vou escolher a opção Comments com S e vou pedir para que ela seja o match entre os arquivos. Vou dar o OK. Ele criou uma nova timeline. E agora eu tenho corretamente o meu primeiro arquivo DJI-001 e o meu segundo arquivo DJI-001. Para fazer o teste de prova, eu posso pegar minha timeline original, carrego ela no meu source, coloco no início da timeline, e dou um gang no meu source monitor para ver se exatamente o que está na minha timeline original é o que está na minha timeline anterior. Então, assim, a gente pode utilizar formas de fazer um relink com mídias que têm o mesmo nome, com arquivos de frame rate diferente, sem depender do tape name, e particularmente eu até utilizo mais esse método do que o método tape name, principalmente em casos onde eu não tenho arquivos com nome repetidos, que aí eu posso garantir que apenas a coluna de nome vai ser o suficiente para relinkar todo mundo. Então é assim que a gente faz relinks no Media Composer sem depender do tape name.